Marina? Acho que não. Vamos testar as legendas? Acho que cada pessoa que precisar de legenda pode habilitar a legenda, né? Isso. Estando no Meet, se tiver alguém que precisa. Só aproveitar para deixar isso. Mas eu estou fazendo a gravação com as legendas para ir disponível com as legendas pelo YouTube. Vamos ver. Pronto, Gi, acho que pode começar. Já está gravando. Então tá. Então, boas-vindas de novo para todos e todas, né? É o nosso segundo encontro de acessibilidade, inclusão e tecnologia. É organizado pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unifesp, UNAI, né? E especialmente para a Semana de Ciência e Tecnologia. Então, para quem não conhece, o que é o NAI? É o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, né, aqui no campus São José dos Campos. Ele foi criado aqui em 2018 e o núcleo tem a finalidade de acolher e acompanhar as demandas trazidas por estudantes e servidores, servidoras, né, com deficiência física, visual, auditiva, transtorno do espectro autista, entre outras. Altas habilidades, superdotação, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, de aprendizado, em regime de colaboração com os seus setores internos e com a Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão da Unifesp. Então, é legal, uma das finalidades do evento é também divulgar o NAI, porque muita gente não conhece, docentes às vezes não conhecem, estudantes não conhecem, então a gente trouxe para divulgar também. Aqui tem os membros do NAI, né, nesse período de 2022, 2023, temos membros discentes, a Brenda, o Clinton, a Letícia, membros docentes, né, eu sou a Gisele, né, Ferreira, docente e coordenadora do NAI, a Marina é docente também do NAI, que vai nos abrilhantar com a palestra hoje, a Cláudia Aline também é uma docente, ela está, no momento, afastada para pós-doc, mas ela sempre participa também, né, não agora, mas ela está sempre também participando, a Juliana, que é a pedagoga aqui do nosso campus, a Marina, arquiteta, a Sara, a nossa intérprete de Libras, né, o Tiene, técnico de assuntos educacionais, também está afastado para pós-graduação, mas também participa no NAI, a Letícia, uma outra discente, a Edna, a bibliotecária, e a professora Eugênia também. Então, esses últimos são mais recentes, né? Mas essa aí é o nosso núcleo, né? E qualquer um de vocês podem procurar qualquer um do núcleo para marcar uma conversa ou para tirar qualquer dúvida, né, no NAI. Aqui tem algumas informações de contato, né, nosso Facebook, Instagram, o e-mail, que é muito importante, às vezes quer tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa, é acessibilidadesjc@unifesp.br, e a gente tem também o portal de acessibilidade. E voltando ao nosso evento, né? O tema do evento nesse ano é Fazendo da Universidade um Ambiente Mais Inclusivo e Diverso. Relatos de vida, estratégias, adaptações didático-pedagógicas e apoio das tecnologias para a inclusão da pessoa com deficiência e necessidades específicas. Então, é um assunto muito importante e a gente vem aqui para trazer conhecimento, trocar conhecimento, né, experiências. Então, é isso, né? Eu queria apresentar o NAI, né? E agora, dando continuidade aqui, lembrando que a presença é através do formulário, né? Eu queria as perguntas também através do formulário, preferencialmente. Eu queria pedir para vocês deixarem agora, a partir de agora, que vai começar a nossa palestra, os microfones desligados, e eu queria apresentar a nossa palestrante, né, falar um mínimo currículo dela. Ela é a Marina Dias,
é professora aqui na Unifesp, né? Ela possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas. Ela atualmente é professora aqui na Unifesp São José dos Campos, e ela foi engenheira de processos e bolsista de pós-doutorado no Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, o CTBE, entre 2009 e 2013. Ela atua em projetos de simulação e avaliação de biorrefinarias de cana-de-açúcar para a produção de bioenergia e bioprodutos, sustentabilidade, tecnologias sociais, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, e ela também é atleta de paraescalada e medalhista de Copa do Mundo de paraescalada. Então, eu queria agradecer muito a presença da Marina, a gente se sente muito, muito honrado, né, com a sua presença entre a gente, e gostaria de passar a palavra para ela agora. Obrigada, Marina. Obrigada, Gi. Bom dia a todos e todas. Queria primeiro agradecer o convite para fazer essa apresentação aqui para o pessoal, e a gente vai tentar deixar disponível também no YouTube para quem não pôde estar presente aqui ao vivo, poder acompanhar depois, assim como todas as outras atividades do evento, né? Eu estou como co-organizadora do evento, e só complementando, eu também estou atuando na diretoria de políticas afirmativas da Unifesp, e eu vou fazer essa apresentação que tem mais a ver com a minha outra vida, que é a minha vida de atleta, mas tá conectada com o que eu venho fazendo na Unifesp também. Antes de começar, eu queria fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de pele branca, de cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo do ombro. Eu estou usando uma blusa preta e fone de ouvido, e no meu fundo tem uma parede branca. Eu vou começar agora a minha apresentação. Eu vou tentar, na medida do possível, falar o que está acontecendo nos slides. Está aparecendo para vocês? Acho que está, né? Sim. Sim, Marina. Eu vou... Então, como a Gisele falou, a gente colocou o formulário onde vocês podem colocar as perguntas, depois ela vai me passar, mas se alguém quiser também colocar no chat, a gente pode trocar uma ideia ao fim da apresentação, eu acho, mas vocês podem ir deixando as perguntas aí. Então, o título da minha palestra é O Esporte como Ferramenta para a Promoção da Qualidade de Vida e Inclusão, a história de uma professora campeã mundial. Nessa foto que aparece aqui no slide, estou eu no meio, entre duas outras atletas, a minha, agora do lado esquerdo da tela é a holandesa, e a do lado direito é uma britânica. Essa foto foi tirada agora no Campeonato Mundial de Paraescalada, que foi na Suíça em agosto. Então, esse currículo que a Gisele leu, acho que está até um pouco desatualizado, que eu tinha ele no Lattes, e eu não tinha colocado ainda essa parte do Campeonato Mundial. Mas eu vou explicar a diferença dos campeonatos aí durante a apresentação. Bom, eu vou contar um pouquinho a minha história, então, né? Já que queria explicar um pouco como que eu passei de professora para campeã mundial, que foi algo bem recente, né? Foi agora em agosto desse ano. Mas eu nasci em Santos, em 83. Minha família é de Taubaté, então eu trabalho na Unifesp de São José, e a minha família, por um tempo, foi morar em Santos. Então, eu acabei nascendo lá, e depois, só quando eu tinha 7 anos, eu voltei para Taubaté. E nessa época que eu morava em Santos, eu era mais atleta, eu diria, né? Eu participava dos esportes como criança, né? Eu fiz natação bastante tempo. Aqui tem uma foto minha no pódio com mais ou menos, eu devia ter uns 5 anos nessa foto. Eu estou no primeiro lugar do pódio, e do meu lado tem 3 menininhas, todas vestidas de maiô, depois de alguma prova de natação que eu fiz nessa época aí.
Mas não foi sempre assim, né? Eu era uma menina muito estudiosa, né? Depois que eu voltei para Taubaté, eu nunca mais me meti muito com esportes, eu fazia só educação física na escola, até que não ia mal, assim, nas coisas, mas eu não me engajei com nenhum esporte, fazia porque era obrigada a fazer nas aulas. E aí, em 2001, eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia química na Unicamp. Eu era muito estudiosa, como eu falei, né? Acho que isso dominou a minha vida em toda essa época de graduação, pós-graduação também. E lá na Unicamp tem a faculdade de educação física. E aí é muito legal que a comunidade da Unicamp pode fazer as atividades, várias atividades lá na FEF, que é a Faculdade de Educação Física. Então, eu fiz várias coisas quando eu estava na graduação e na pós, mas só porque tinha para fazer. Eu não era que eu, assim, eu fiz natação, por exemplo, fiz até dança de salão eu fiz para conhecer várias coisas, mas nunca me empolguei muito com nenhum dessas atividades. Eu fazia cada semestre, ia experimentando uma nova para ver se eu gostava e tal. Mas o meu foco nessa época, como eu falei, foram os estudos. Então, eu fiz engenharia química, terminei em 2005. Eu escrevi errado. Em 2006 eu entrei no mestrado. E aí eu coloquei aqui uma foto. Ali eu não falei da foto anterior, né? Da foto anterior era... Só um minutinho. Eu no meio de duas primas com a cara pintada no dia que eu fui fazer a matrícula na Unicamp. Nessa época ainda tinha bastante trote. Então, eu registrei aí esse momento. Aqui, então, eu coloquei essa foto de mim com o meu orientador da época do mestrado. A gente está em algum evento. Nessa época, a gente não tinha redes sociais ainda, né? Não tinha câmera no celular, então eu tenho muito poucos registros dessa época. Então, essa foi a foto que eu achei do meu mestrado. Eu não tenho uma foto da defesa nem nada, não lembro por quê. A gente não registrou, não deixou guardado esses registros. Então, mas eu entrei no mestrado, também fiz engenharia química na Unicamp e segui uma carreira bem acadêmica, assim. E aí, em 2009, no começo do doutorado, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Então, aqui tem uma foto minha. Quem me conhece, acho que daria para ver que eu estou bem inchada, porque foi na época que eu fiz um tratamento com corticoides para sair da crise. Não sei se a esclerose múltipla não é uma doença muito conhecida, né? Ela é uma doença que vem em surtos, em períodos de surtos em remissão. Então, nessa época, eu perdi a força do lado esquerdo do meu corpo. Eu estava no começo do doutorado, passei por vários médicos e tal, e já tinha tido outras crises antes que não foram diagnosticadas, então eu tenho sintomas pelo menos desde 2006, que eu convivo com sintomas, e só que o diagnóstico realmente só veio em 2009. Então, o que é a esclerose múltipla? Aqui tem uma foto do lado esquerdo, uma foto não, uma ilustração, de um neurônio afetado pela esclerose múltipla e à direita de um neurônio saudável. Então, o que acontece? A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante. Então, os neurônios, eles são encapados por uma bainha de mielina, e durante a esclerose múltipla não se sabe por que essa bainha de mielina ela é destruída, né? Então, aqui nessa imagem, tem aí o neurônio com umas falhas nessa capinha que tem ao redor dele. Então, ela é uma doença autoimune, crônica, inflamatória e degenerativa e compromete essa bainha de mielina, então, que reveste os neurônios do sistema nervoso central. Então, ela pode afetar qualquer parte do nosso corpo, né? Qualquer coisa que dependa do sistema nervoso pode ter aí um comprometimento. Eu já tive vários surtos desde dessa época.
O meu pior surto foi uma perda de força e coordenação do lado esquerdo do corpo, né, principalmente da mão, do braço esquerdo, na verdade, que eu passei aí por alguns meses de reabilitação até recuperar uma boa parte, mas foi o que mais me afetou. Mas eu também já tive perda na visão, já tive... eu tenho frequentemente, né, dormência, formigamento, tive uma época que eu tive bastante problema de coordenação, de não saber aonde meu corpo está, é uma coisa muito estranha essa doença. Mas, enfim, eu convivo com ela desde essa época e tento levar uma vida apesar dela, né? Uma coisa curiosa, não sei se curiosa, né? É uma coincidência muito grande, foi que na mesma época que eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, meu irmão também sofreu uma lesão encefálica, né? Ele foi vítima de um assalto e ele ficou tetraplégico. Na mesma época, assim, não teve uma relação que aconteceu com ele com o meu diagnóstico, eu já estava num processo de ter sintomas e surtos, e quando eu fui diagnosticada e quando teve esse evento, mas foi um evento bem traumático na nossa família, lógico, né? Ele tá bem, tá vivo, assim, ele continua na cadeira de rodas, né? Ele é uma pessoa tetraplégica, ele usa uma cadeira motorizada, mas foi um baque muito grande para a nossa família, né? E aí, nessa época, como foi bem coincidente com o meu diagnóstico, eu pensei assim, eu não vou deixar essa doença dominar e eu eventualmente ficar igual o meu irmão tá, não posso, né? Minha mãe não merece isso, né? Não posso dar esse trabalho para ela. Então, desde o começo, eu tentei levar essa doença como algo que aconteceu, mas sem me entregar para ela. Eu vejo que muita gente se entrega para as doenças, né? Para a doença. E aí ela acaba dominando. Então, eu acho que é uma coisa que eu tentei não deixar acontecer comigo. Eu fiz muita coisa na vida por causa dela, até, mas ela não é a minha, como fala? Ela não, eu não deixei ela dominar. Eu acho que em resumo, é isso. E uma parte é por causa disso que aconteceu com meu irmão. Então, aqui na foto tem ele numa cadeira de rodas do meu lado, na casa da minha mãe, e ele tá com uma fita na cabeça, amarrada na cadeira, porque nessa época do incidente ele não conseguia nem segurar a cabeça. Então, ele ficou realmente bem debilitado. Hoje em dia ele tem controle um pouco maior de pescoço, um pouco de controle de tronco, mas continua tetraplégico. E nessa época eu estava fazendo um doutorado e eu continuei fazendo um doutorado. Eu passei um tempo com a minha família, lógico, principalmente nesse começo, para ajudá-los aí, né, a gente a enfrentar essa situação. Comecei um tratamento para a doença e continuei no doutorado. E aí, em 2011, eu terminei o doutorado, então, um pouco mais de 2 anos depois do meu diagnóstico. E aqui na foto, como eu falei, a gente não tinha redes sociais ainda nessa época, mal tinha Facebook, né? Eu até tinha Facebook, mas eu não achei nenhum registro meu da época do doutorado também. Tem uma foto aí de um estágio comigo, num estágio de pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos. Então, eu estou numa paisagem cheia de neve, com bastante agasalho, que foi um dos poucos registros dessa época que eu achei. E logo depois que eu terminei o doutorado, eu fiz um concurso para professora aqui na Unifesp em São José dos Campos e eu passei. Eu entrei para o curso de Engenharia de Energia, teoricamente, né, aqui na Unifesp, só que esse curso nunca abriu, né? Aí eu acabei direcionando minhas atividades para engenharia de materiais, principalmente, né? Eu dou aula mais para o curso de engenharia de materiais, além das aulas que eu dou no bacharelado em ciência e tecnologia, que é o curso que a gente tem aqui na Unifesp.
Então, nessa época toda, eu não era atleta, eu fazia eu treinava na academia, fazia aquelas coisas de 2 vezes por semana na academia, tentei, algumas vezes fiz natação, mas fazia por um semestre e parava. Então, eu nunca... Realmente, meu foco foi na carreira acadêmica até então, né? Consegui construir um bom currículo, publiquei vários artigos. Então, esse era o meu foco, né? A parte de atleta não estava nem nos meus sonhos mais loucos, eu diria. Então, como eu falei, eu tinha começado um tratamento para esclerose múltipla, nessa época do meu diagnóstico, que é uma doença que não tem cura, mas ela tem um tratamento que serve para diminuir a incidência de surtos e esperar que com isso você tenha uma diminuição na progressão da doença. E aí, quando eu fui diagnosticada, a única opção de tratamento que tinha no Brasil era esse tratamento que eu fazia com essa seringa que tem na foto. Então, na foto do lado esquerdo tem uma foto da seringa que armazenava o medicamento que eu usava. Então, eu tinha que aplicar em mim mesma injeções 3 vezes por semana. E do lado direito tem as partes do corpo que eu poderia usar para aplicar essas injeções. Então, eu tinha que fazer um rodízio das injeções para não ficar estragando, né, a região ali onde a gente aplicava as injeções. Só que esse tratamento, ele tinha muitos efeitos colaterais. Né? Como eu falei, nessa época só tinha esse aqui no Brasil, e eu tinha sintomas gripais muito fortes junto, a ponto de não deixar eu dormir, assim, de tão mal que eu me sentia. E aí chegou um tempo, eu abandonei o tratamento. Eu falei para minha médica que não queria mais, na época ainda não tinha muitas opções, tinha um medicamento oral recém-lançado aqui no Brasil, só que ainda estava muito difícil de conseguir. Esses medicamentos são medicamentos de alto custo, né? Então eles são fornecidos pelo SUS, ainda bem que a gente tem o SUS, mas na época ainda ia ser muito difícil para mim começar o tratamento com esse medicamento oral. A minha médica não indicou, ela me sugeriu trocar por um outro injetável do mesmo tipo, que era 1 vez por semana só que para mim ia ser pior ainda, que eu ia ter que ir numa clínica tomar, porque ele era intramuscular. Esse outro que eu tomava, eu mesma aplicava em mim, subcutâneo. E aí eu resolvi que eu ia parar, porque estava fazendo muito mal para mim, estava estragando muito meu corpo, assim, em termos de local de injeção. Eu não tinha mais onde aplicar, porque eu sempre fui muito magrinha, e aí eu não entendo muito porque eu sou de exatas, mas minha pele não aceitava muito bem as injeções. E aí eu decidi abandonar o tratamento, e eu pensei, agora que eu parei o tratamento, eu vou trocar por um esporte. E vou investir num esporte para eu compensar um pouco isso de não estar me tratando. E aí eu comecei a correr. Né? Aqui nessa foto tem uma foto de mim quando eu corri a prova das 28 praias em Ubatuba. Não foi em 2013 essa foto ela é mais recente, é de 2018, se não me engano, mas eu comecei a correr para compensar aí essa falta de tratamento na minha cabeça, né? Os médicos nunca aceitaram eu ter interrompido o meu tratamento. E aí, o que aconteceu? Em 2015, eu fiz um outro concurso público em outra universidade. E aí eu passei no concurso, que foi super difícil, né? O concurso público para professor não é uma coisa fácil, né? Eu lembro que quando a primeira vez que eu fiz e passei, eu falei assim, nossa, ainda bem, nunca mais vou ter que fazer. Mas aí eu resolvi fazer esse outro concurso porque eu entrei aqui na Unifesp para um curso que não abriu, né, que foi a Engenharia de Energia, que estava mais alinhado com a minha área de atuação. E aí, em 2015, abriu um concurso em outra universidade,
que me pareceu interessante, eu fui fazer, passei, e não passei no exame físico, no exame médico admissional. E só porque eu falei para a médica que eu tinha esclerose múltipla. Eu mesma me entreguei, sabe? É uma coisa que não dá para ver até hoje, né? Quem me vê não tem como saber que eu tenho ou não qualquer condição, apesar né, de eu saber que eu tenho e ter os sintomas. Mas eu mesma me entreguei para ela e falei, a gente preenche um questionário, né? E eu falei para ela que eu tinha uma doença e era esclerose múltipla. Nessa época eu não estava fazendo tratamento. E aí ela me eliminou, falou: você não tem boa, é o que está escrito aí nesse atestado, é uma parte do print do atestado que eu fiz, apaguei alguns dados ali pessoais, mas no fim dá para ver ali que ela disse que eu não tenho boa saúde física e mental para o exercício da função. E aí isso foi um baque muito grande para mim, eu acho que isso teve um impacto muito grande para eu me tornar posteriormente atleta, né? Porque eu pensei assim, né? Nossa, eu trabalhei tanto, né? Estudei tanto para construir um bom currículo, para passar nos concursos, para passar nesse concurso específico. Sempre fui muito dedicada, né? No trabalho e tal. E aí eu não passo no concurso só porque eu tenho essa doença horrível aí. Eu fiquei muito chateada, eu entrei com um recurso, né, lógico, contra a decisão da médica, mas algumas coisas aconteceram, acho que só dá para explicar que é o universo mesmo, que não era para eu ter ido, eu penso dessa forma hoje, que eles perderam meu pedido de recurso. Anos depois, eles vieram falar comigo. Então, foi uma sucessão de coisas muito estranhas que aconteceu, mas eu entendi que não era para eu ter ido mesmo para essa outra universidade. Aí, então, a vida continuou, né? Eu continuei sendo professora aqui na Unifesp, eu felizmente não tive que me desligar da Unifesp para fazer os processos lá, né? Mas eu continuei professora na Unifesp e continuei correndo, e corri, assim, virei atleta de corrida, corri meia maratona, fiz corrida de montanha, isso até 2017, 18, e porque nessa época eu comecei a sentir muita dor para correr, que pode ou não ter relação com a doença, eu nunca consegui fechar um diagnóstico, fazia fortalecimento e tal, e nada resolvia. E eu gostava de correr rápido. Eu ganhei alguns pódios aí na corrida. Aqui nessas fotos tem uma foto a foto da esquerda sou eu correndo na meia maratona de São Paulo, em 2016, se não me engano. E aí uma outra foto junto com um grupo de corrida, várias pessoas vestidas de camisetas coloridas, e outra foto de mim segurando pódio, segurando um troféu, vestindo uma camiseta escrito Força Vegana. Eu também sou vegana, nessa época, pouco antes, né? Pouco depois do meu diagnóstico, eu me tornei vegana também, que eu entendi que isso também, além de ser bom para os animais, faria bem para a minha saúde. Então, eu mudei bastante a minha alimentação. Acabei de ver aqui uma mensagem da Lívia falando que também tem esclerose múltipla e parou de correr por dor. Depois vamos trocar uma ideia, porque eu nunca conversei com ninguém que corria e tem esclerose múltipla. Lívia. Então, eu continuei aí correndo e depois não conseguia mais. Mas nesse meio tempo, quando eu era 2017, eu fui coordenadora do NAI, o Núcleo de Apoio Estudantil do ICT, do Campus São José dos Campos da Unifesp, e eu fundei um grupo de corrida. Então, foi uma época muito legal. Acho que o Clinton, que era um parceiro muito forte nesse grupo, está aí assistindo esse evento. Mas eu comecei o grupo lá em 2017, e infelizmente ele parou em 2018, né? Eu não conseguia mais correr tanto, e aí meio que o grupo foi morrendo, infelizmente, uma pena. Mas aqui nessa foto tem um cartaz do anúncio do grupo de corrida que o pessoal do NAI criou na época.
Foi bastante legal, né, motivar os alunos a praticar uma atividade juntos ali, depois da faculdade. A gente saía 2 vezes por semana, se encontrava ali mesmo na faculdade, saía para correr no entorno. Eu gostei muito, acho uma pena que acabou, mas hoje em dia eu não consigo mais engajar o grupo para voltar com esse grupo de corrida. Se tivesse uma parede escalada, com certeza eu seria a primeira a puxar um grupo, mas infelizmente correr eu não consigo mais. E aí eu fui tentar outros esportes, né? Nessa época eu ainda não tinha retomado um tratamento. Eu tentei algumas coisas diferentes. A corrida tinha sido o primeiro esporte que eu gostei e fiz por vários anos, né? Como eu falei, eu testei várias coisas e nunca consegui me engajar muito. Eu tentei a bike, eu vi aqui que a Lívia comentou que passou a pedalar. Eu também não consigo, eu acho andar de bicicleta em termos de esporte, né? Não só como andar como meio de locomoção. Eu acho muito, muito difícil, eu acho muito cansativo, não consigo pedalar por muito tempo. Você quer falar, Lívia? Oi, Marina, bom dia. Bom dia. Eu tô adorando ouvir sua história porque muita coisa eu passei Ih, travou. Para mim, travou. e assim me identificando. Travou tudo? Agora voltou. Voltou. Melhorou? Melhorou? Tá bom. É porque assim, eu tô me identificando muito com você, então sentindo muita empatia por tudo que você tá falando, né? E senti muito pelo seu irmão também, não? Espero que ele esteja realmente melhor um pouco. E assim, o negócio da bike é engraçado porque eu acho que quem tem esclerose múltipla, não sei se você sente isso, a gente tem a coordenação motora um pouco diferente, sabe? A gente vai ficando mais descoordenado, né? A gente tem mais dificuldade para fazer os esportes do que uma pessoa que não tem esclerose múltipla teria. Mas a gente não desiste, a gente continua com mais dificuldade, mas vai, uma hora sai. E na bicicleta eu passei 3 meses caindo, praticamente todos os dias que eu saía. Então, o povo do hospital já me conhecia, falava pelo nome: Oi, Lívia, tá bom? O que você quebrou hoje? Aí, mas eu não desisti. Então, hoje eu pedalo, normal, né? Não tenho, mas foi difícil também, né? Não desisti, como eu imagino que tenha sido difícil para você escalar, né? Eu acredito que você não tenha chegado lá e escalar de primeira, né? Mas assim, é muito. A vitória eu acho que também é mais gostosa quando é difícil, né? Então, só para Sim. falar que Obrigada. Depois eu quero pegar seu contato para a gente conversar. Então, o que eu estava falando, eu tentei a bike, não consegui. Eu tinha uma prima que fazia polidense, eu fui para polidense junto com ela. Eu acho lindo, mas eu achei a coisa mais difícil do planeta. Tipo, achei muito difícil. E aí um dia eu fui na escalada. E na hora que eu comecei a escalar, eu me identifiquei total. O meu corpo encaixou direitinho, ao contrário dessas outras coisas. Como você falou, eu não parei de andar de bicicleta, eu ando eventualmente, mas mais como meio de transporte do que como esporte. E o meu pior acidente da vida foi de bicicleta. Não foi escalando, né? Mas eu comecei a escalar, então, gostei muito. Eu comecei a escalar, meu primeiro contato com a escalada foi num ginásio, que foi o Ginásio Mantiqueira, em Taubaté, onde eu moro, em 2018. E desde então eu não saí mais de lá. Eu tô lá pelo menos 3 vezes por semana, desde 2018, escalando. Então lá é o meu treino, meu local de treino, onde eu pratico a escalada para me manter ativa, né? Claro que tem, né, várias. A escalada é um esporte diferente dos outros, e eu acho que uma coisa que colabora muito para eu ter me identificado com a escalada é que ela não é um esporte de tempo assim. Por exemplo, você não vai ficar meia hora, 1 hora, 2 horas escalando sem parar. Você vai, escala uma via, escala duas e descansa. Então, acho que esse intervalo de recuperação que a escalada tem combinou muito comigo pelo fato de eu ter esclerose múltipla. Né? Hoje, por exemplo, às vezes eu nado. Nessa época de calor, eu nado um pouquinho, assim, meia hora, e é muito difícil para mim. Eu acho muito difícil. Depois que eu nado, eu tenho que esperar meu corpo voltar ao normal,
ficar uns 15 minutos parada esperando, porque fico tonta, fico com dormência, enfim. E na escalada não tem isso. Eu acho muito legal por causa disso. Depois de uns meses que eu estava treinando no ginásio, eu fiz um curso para escalada na rocha, que na natureza é um pouco diferente do ginásio, né? A gente tem que levar tudo, né? Levar a corda, levar as costuras. Então, fui aprender todos os procedimentos para fazer a escalada na natureza com segurança. E aí, desde então, os meus fins de semana, as minhas férias, são, na medida do possível, né? Quando dá, dedicados a escalar na rocha, né? Aqui no slide eu esqueci de falar do anterior, mas agora tem uma foto à esquerda que sou eu, dando a segurança para o meu amigo que está escalando uma paredinha, uma rocha, e atrás está um instrutor. Isso foi no dia do curso, essas duas fotos são no dia do curso, então foi a primeira vez que eu fui escalar na rocha de verdade. E à direita sou eu, não sei se dá para ver, sou um pontinho vermelho ali na rocha, escalando no meio da parede. Isso foi no dia do curso. Então, a escalada é um esporte muito seguro, né? A gente faz com os equipamentos de segurança. Eu acho que ele é um esporte muito adaptável, né? Principalmente na para-escalada, que eu vou comentar, tem pessoas com todo tipo de corpo, né, praticando, pessoas cadeirantes, pessoas cegas, pessoas com amputação de algum membro, pessoas que têm doenças neurológicas, né, como eu. Então, é um esporte incrível. Eu sou a maior entusiasta aí da escalada. Eu recomendo para todo mundo. Então, aí, eu passei aí para vários lugares incríveis, né? Vou colocar algumas fotos aqui só para deixar exemplos de alguns lugares lindos, porque eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de fazer essas coisas, que são lugares maravilhosos, né? Que tem aí no nosso mundão e a gente não conhece muito. Então, aqui sou eu, escalando com o meu namorado, na Pedra na Chata, que é aqui em São Bento do Sapucaí, pertinho da gente. Eu estou na parte de baixo da crista aqui, e ele está fazendo a minha segurança na parte de cima. E ao fundo tem toda a região de montanha ali, que é maravilhoso o lugar, né? Então, na escalada, como eu prefiro, por exemplo, fazer as coisas com mais segurança, né? Então, principalmente de trad, eu evito, normalmente, ser a pessoa que está guiando, mas eu vou de segundo, né? Principalmente nos meus dias que eu não me sinto tão bem e tal. Isso dá uma segurança a mais ainda. Então, só para destacar que é muito seguro para qualquer pessoa também. Mesmo estando ali, essa foto não dá para ver muito, mas eu acho que tem a gente está ali a mais de 100 metros de altura. Eu não lembro qual que é a altura da Ana Chata agora, mas isso é já no fim da pedra, a gente já tinha escalado algumas cordadas, que a gente chama, até chegar nesse ponto. Aqui é um outro lugar que eu tive a oportunidade de ir, no Chile, que é um dos lugares mais diferentes que eu já vi na vida. Não sei se dá para entender muito da foto, mas é uma parede de pilares que parece uma prateleira de livros, como se fossem vários livros assim, né, numa prateleira, só que de pedra. E eu estou escalando ali uma fissura entre eles. Também tudo de forma bastante segura. Aqui é uma outra foto de outra via que eu fiz, que eu gosto bastante dessa foto. Essa parede chama Pedrão de Pedralva, em Minas, e, se eu não me engano, tem um pouco mais de 300 metros de altura, então, não sei se dá para ver, mas eu estou aqui bem no meinho desse paredão imenso, junto com o meu namorado, que está fazendo a segurança. Aqui tem um zoom. Então, essa de branco aqui sou eu, e ele é esse pontinho azul, então a gente fica um pontinho, né, minúsculo ali no meio da pedra. Eu acho incrível, então queria trazer aqui para ilustrar para vocês. Então essa aqui é a escalada na natureza, né? É uma coisa um pouco diferente do que a gente tem nos ginásios, mas o treino que a gente faz no ginásio ajuda a gente a se desenvolver na escalada na natureza também. Aí,
Ah, e tem essa última aqui que eu coloquei faz pouco tempo e eu esqueci. Desculpa. Eu fui para a Bahia nas minhas férias desse ano, em janeiro, e eu escalei nessa pedra que é uma coisa impressionante, é essa pedrona que tem um buraco imenso, que é o Morro da Toca, em Itatim. E aqui na esquerda é uma foto da pedra. Não dá para ter uma noção, mas ela é uma coisa bem grande. Aqui na direita sou eu dentro de um desses buracos, nesse pontinho, não sei nem se dá para ver, é um pontinho branco aqui, que é o meu capacete, eu estou de blusa vermelha, escalando aqui, dando a segurança para o meu namorado que está do lado direito aqui. Então, só mostrar mais esse lugar maravilhoso. Em 2020, eu comecei a competir. Eu tomei a decisão de competir por vários motivos. Um deles foi porque não tinha mulheres na para-escalada competindo no Brasil. Aí eu pensei, como assim, né? A gente tem a para-escalada, que é a escalada para pessoas com deficiência, e não tem mulheres praticando. Se eu posso praticar, acho que eu vou lá começar esse movimento, porque, né? Eu sou dessas. Eu tento fazer essas coisas aí. E aí, na foto da esquerda, sou eu com os meninos no campeonato de 2020, os meninos da para-escalada. Então, tem outros atletas, os 3 que estão aí, 2 são amputados de perna e 1 de braço. E aí tem eu, que sou de outra categoria, né? Não sou da categoria de amputados. E no lado direito é uma foto de mim escalando nessa competição. Essa competição foi em Curitiba. Uma coisa que aconteceu nesse evento, que foi bem marcante, foi que justo nessa competição eu estava em surto. E eu não tinha força e coordenação na minha mão esquerda. Então, não sei se dá para ver direito aí, nessa foto específica eu não estava conseguindo segurar com a minha mão esquerda. Então, eu adaptei a escalada para meio que usar minha mão só como apoio. Não funcionou muito, porque eu estava numa crise muito forte, essa foi a minha pior crise. Foi a primeira vez até que eu me afastei do trabalho por causa da crise, logo depois dessa competição. Foi muito engraçado, não é engraçado, mas o surto piorou, tipo, 2 dias depois da competição, eu já estava em surto, mas ele foi piorando, até que chegou no auge aí nos dias da competição. E aí, depois disso, eu fiquei 2 semanas afastado, porque eu estava precisando de ajuda para tudo, né? Porque foi uma mudança muito brusca, assim, do que aconteceu, e eu não sabia muito como lidar. Mas logo depois, passou essas 2 semanas, eu voltei a trabalhar normalmente, e adaptando, né? Lógico. Fiz várias reabilitações, fiz terapia ocupacional, né? Voltei a escalar, os médicos me recomendaram voltar a escalar para ajudar na recuperação, e eu acho que ajudou muito também. Mas, enfim, aconteceu isso, eu estava nessa crise, não escalei muito bem, porque ela me pegou de surpresa, né? Me deixou numa condição muito diferente do que eu estava treinando, mas aconteceu. Mas o que é a para-escalada, né? Como eu falei, é a escalada para pessoas com deficiência. E para competir na para-escalada, assim, para praticar a escalada, eu acho que qualquer pessoa pode, independente do seu corpo, né? Tendo ou não deficiência, eu acho que a escalada é para qualquer pessoa. Mas para competir na para-escalada, tem requisitos, né? Que a gente tem que cumprir, e a gente passa por avaliações médicas para nos colocar em alguma categoria. Então, só compete quem, de fato, tem algum comprometimento, que pode ser do tipo de comprometimento de força ou de alcance, uma deficiência de membro, uma amputação, né? Uma diferença no comprimento de membros, a baixa estatura, então pessoas com nanismo também podem, hipertonia, ataxia, tetose ou deficiência visual. Pessoas cegas também podem competir na escalada, na para-escalada. E um dos motivos também que eu gosto de participar de competições é que elas me ajudam a me manter motivada para treinar. E isso tem vários benefícios para qualquer pessoa, né? Ter uma rotina de treino, mas para quem tem esclerose múltipla,
tem vários estudos que mostram que a prática de um esporte, de um exercício, pode ser bom para evitar a progressão da doença. Para mim é muito difícil, né? Eu trabalho e treino à noite depois do trabalho, então tem dias que é muito difícil para mim ter a coragem de ir treinar depois de um dia de trabalho, né? E aí, o fato de eu ter uma competição, né, no radar me ajuda a ter essa força de vontade para superar essa fadiga, né, que é uma coisa que afeta muita gente também, para conseguir seguir essa rotina de treino que no longo prazo, com certeza faz bem para evitar, né, a piora da doença. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu participo das competições também. E aí eu tenho participado das competições dos brasileiros desde então. Essas são fotos do Campeonato Brasileiro de 2021. Então, a escalada tem duas modalidades, a modalidade com corda e boulder. Tem outra também, que é a de velocidade, mas essa a gente não participa normalmente. Mas com corda são paredes mais altas, então são paredes de 15 a 20 metros, e as de boulder são paredes mais baixas que você faz sem corda, porque tem a segurança no colchão embaixo. Então, não sei se dá para ver aí na foto à direita, sou eu num boulder, foi na época da pandemia isso, então a gente estava escalando de máscara nas competições, e tem uma pessoa logo embaixo que está em cima de colchão, me preparada para amortecer minha queda se eu cair, não é com corda. Hoje em dia só tem a modalidade com corda na para-escalada de competição. Essa foi a última vez que teve boulder. Então, em 2022 também participei do Campeonato Brasileiro. Aqui são duas fotos de mim escalando no Campeonato Brasileiro, que foi também em Curitiba, esses anteriores também foram, no ano de 2022. E aí, nesse período, como eu tive esse surto que foi muito forte, eu retomei o tratamento para esclerose múltipla. Depois que eu tive aquela eliminação no concurso, eu fiquei muito revoltada com a doença. Eu resolvi parar de ir no médico, não recomendo, né? Mas eu passei por uma fase aí bem complicada com a doença, né? Eu fiquei bastante brava com ela e fiquei vários anos sem ir no médico. E aí eu voltei só quando voltei a ter sintomas fortes, né? Quando eu voltei a ter surto. E aí retomei um tratamento, né? E já tive até que mudar o tratamento que eu fiz. Eu comecei um tratamento com um medicamento oral, que é a primeira vez que você faz, se você usa o comprimido, você tem que tomar no hospital para monitorar seu coração, porque tem risco dele parar. Eu acho isso muito bizarro da medicina, né? Mas enfim, fiz esse tratamento por um tempo, não tive nenhum problema cardíaco, né? Fiz acompanhamento cardíaco, tem que fazer cardiológico, não sei como fala, durante o tratamento todo, mas deu tudo certo, aparentemente. E hoje em dia eu faço um outro tratamento, que é uma infusão que eu faço na clínica. Essa foto da direita sou eu fazendo a infusão na clínica, que eu vou uma vez por mês na clínica e fico lá meio período recebendo um medicamento na veia. E ainda até hoje a doença não é visível, apesar de eu conviver com os sintomas, né? E fazer o tratamento. E o que ela mais afeta a minha rotina, né? Lógico, são os tratamentos, as consultas médicas, os exames que a gente tem que fazer. E como a Lívia falou, a descoordenação, eu acho que é o que mais notável de mim, né? Principalmente quem convive mais perto comigo, vê que todo tempo eu estou me batendo, derrubando as coisas, de uma forma até, às vezes parece que eu não estou sendo cuidadosa, e não é só o jeito que meu corpo é. E aí, em 2022, eu comecei a competir fora do Brasil. Então, eu fui participar, na minha primeira Copa do Mundo foi nos Estados Unidos. Eu consegui o apoio da prefeitura aqui de Taubaté para participar. Aqui nessa foto sou eu logo antes da minha primeira competição. Eu estava muito nervosa antes de participar dessa primeira, né? Eu estou usando aí o uniforme da seleção da época, então eu fui representando o Brasil e fui a única pessoa brasileira a participar
Desde 2014 não tinha tido uma participação de brasileiros em competições mundiais, então eu estava bem ansiosa, né, com essa responsabilidade aí, mas eu consegui o apoio da prefeitura para pagar a viagem, eles que pagaram minha passagem, minha estadia, e aí não tinha muito por que eu não ir. Eu fui, participei do evento, sem saber muito o que ia acontecer, né? Cheguei lá, passei pela classificação médica, foi o evento de exame médico mais detalhado que eu já fiz na vida, e classifiquei numa categoria que chama RP3, que é para atletas com menor comprometimento neurológico. E como que funcionam as competições mundiais, né? A gente tem 2 vias classificatórias e os melhores que passam dessas classificatórias vão para a final. Uma via é uma subida de uma parede, então você tem só uma chance. Se você subir e cair logo no começo, você fica com um resultado muito ruim, né? Então você tem que ganha quem chegar no topo, né? E aí, na minha primeira participação, na minha primeira via, eu consegui chegar no topo. Eu tenho o vídeo dessa via, eu tô tremendo nas bases, mas eu consegui chegar no topo mesmo assim. E aí, na segunda, eu caí no meio, caí no crux, que a gente fala, que é um dos pontos mais difíceis da via, e fiquei em 5º lugar. Mas o que aconteceu? Os juízes tinham dado a minha pontuação errada. Isso pode acontecer em qualquer esporte, né? E aí a gente meio que foi pro VAR, igual no futebol vai pro VAR para ver o replay da jogada ali, né? E aí a gente fez uma apelação e foi pro VAR, e aí eu fiquei em 3º, empatada com outras 2 atletas. A gente sabia que a gente tinha que possivelmente os juízes tinham considerado a pontuação errada, e aí eles revisaram eles gravam, né, revisaram a minha escalada e viram que eu merecia a pontuação maior, e aí eu fui para a final. Eu fiquei classificada em 3º, e na minha primeira participação eu fui para a final, e isso foi totalmente surpreendente, assim, eu não esperava, lógico, eu gostaria de ter passado por isso, mas eu não imaginava que isso era possível. Mas aí eu fui para a final, e na via da final só eu consegui fazer o top. Fazer o top quer dizer chegar no topo da via, né? Que é uma foto. Eu acabei não falando das fotos que eu passei antes, me desculpem. Mas eram fotos de eu escalando, e aqui agora é uma foto de eu escalando e chegando na última garra da via, né? Que é o que a gente fala fazer o top. E aí só eu fiz o top, como ganha quem chega no ponto mais alto, eu fiquei em 1º lugar nessa primeira competição. Então foi muito, muito legal, né? A gente fez história, né? A própria associação, a Federação Internacional de Escalada, fez um post depois da gente, que é esse print que está aparecendo na tela, da gente que sou eu e os atletas da seleção brasileira, segurando uma bandeira do Brasil, e eu vestindo a medalha de ouro. E só tinha eu na para-escalada. Esses outros atletas que estão aparecendo na imagem eram atletas da seleção brasileira de escalada, na época, não da para-escalada. Eu fui a única representante da América Latina nessa competição, e na maioria das outras que eu participei também, né? Não, infelizmente não tem muita gente da América Latina participando. E aí, depois, no ano passado, eu criei coragem com esse resultado para participar de outra etapa, que foi a Copa do Mundo de Innsbruck. Aqui tem, são fotos de mim escalando na parede lá em Innsbruck, que é a parte de competição uma das mais incríveis do mundo, né? As paredes são uma coisa fora da nossa realidade aqui no Brasil, é uma coisa muito superior ao que a gente tem aqui. E aí, na minha primeira via da classificatória, eu fiz top, e na segunda eu caí perto do top, e uma coisa muito legal que aconteceu foi que, como eu cheguei lá nos Estados Unidos, ninguém sabia quem eu era na minha primeira competição. Mas na segunda eu tinha acabado de ganhar a primeira, né? Então eu cheguei lá na minha competição e o pessoal, o DJ, colocou a música Liberar Geral do... Ai, gente, quem que é? Exalta Samba? Terra Samba? Uma música que foi um hit aí dos anos 90.
para tocar na hora que eu fui escalar. Foi muito engraçado isso ter acontecido, né? Ficou um marco aí na nossa viagem, foi ele liberar geral para tocar na hora que eu estava escalando. E aí, na final, eu caí perto do topo. Essa aqui agora sou eu escalando na via da final. E fiquei em terceiro lugar. Dessa vez não fiquei em primeiro, fiquei em terceiro. Mas eu ganhei aí uma medalha de bronze, que também tinha sido inédita, né? Eu contei, acho que eu não falei ali. Foi a primeira medalha de ouro que a gente conseguiu numa competição mundial, nessa primeira classificação. A gente, Brasil, digo. E aí, também, a gente não tinha nenhuma medalha de bronze. Então, também foi a primeira aí. Então, em 2022, a gente teve a primeira participação brasileira e única da América Latina nessas 2 etapas da Copa do Mundo de Paraescalada, e terminamos com 2 medalhas, e 2 finais e 2 medalhas, né? Mesmo com muito menos estrutura do que os países que já têm maior tradição na escalada, né? Países da União Europeia, Estados Unidos, Japão, etc., a gente conseguiu ótimos resultados. Né? Aqui do lado esquerdo tem uma foto das minhas 2 medalhas do ano passado, que a gente conseguiu. A gente já tinha tido um atleta que participou das competições mundiais em 2012 e foi vice-campeão mundial, que foi o Rafael Nishimura. Mas nessa época ainda não tinha Copas do Mundo, né? De Copas do Mundo, são eventos que tem várias vezes por ano. Essas foram as nossas primeiras participações na paraescalada. A gente já tinha participado das competições de escalada, mas não de paraescalada. E aí, em 2023, como eu tive esses bons resultados, eu decidi participar de todas as competições mundiais que teve nesse ano. Então, aqui tem 3 fotos, cada uma de uma etapa. Então, do lado esquerdo é a Copa do Mundo dos Estados Unidos, a do meio sou eu escalando na Copa do Mundo da Áustria, e a da direita eu escalando na Copa do Mundo da Suíça. E em todas as 3 a gente conseguiu medalhas. Eu ganhei 2 medalhas de ouro nas 2 primeiras, e na da Suíça eu ganhei medalha de bronze. Também foram resultados incríveis. E em 2023 também participei do Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial é um evento muito maior, né? Então aqui tem 3 fotos do que foi o Campeonato Mundial. E ele é um evento que ocorre junto com o evento do Campeonato Mundial de Escalada. Então é um super evento, foram 12 dias de campeonato, tinha gente do mundo inteiro, a elite da escalada estava lá, porque já começou a fazer a seleção dos atletas que vão participar das próximas Olimpíadas. Então, todos os melhores escaladores de competição do mundo estavam participando ali no mesmo lugar, foi muito massa. Foi incrível. E em todo o treinamento aí, toda a nossa preparação valeu a pena, e eu também ganhei a medalha de ouro nesse campeonato, e me tornei campeã mundial nesse ano. Então, eu fui campeã mundial desse ano, de paraescalada, tive a primeira medalha de ouro em competições mundiais, e me tornei também a maior medalhista brasileira de competições mundiais oficiais da IFSC, que é a Federação Internacional de Escalada Esportiva, com 3 medalhas de ouro e 2 de bronze. E aqui na foto sou eu segurando as 2 medalhas do ano passado que eu ganhei. Eu ainda não tirei fotos com as medalhas desse ano, por isso que eu não coloquei fotos com todas as medalhas aqui. Mas, enfim, tem sido muito incrível, né? E eu queria comentar um pouquinho sobre por que o esporte é uma ferramenta para a promoção da qualidade de vida e da inclusão. Nessa foto aqui são todos os paraescaladores e seus técnicos, ou pessoas da equipe técnica que estavam na competição dos Estados Unidos desse ano. Então tem uma galerinha aí, dá para ver na foto algumas muletas jogadas ou pessoas segurando muletas, algumas pessoas em cadeiras de rodas. Não sei se dá para ver, mas tem várias pessoas cegas, pessoas com amputação de membro superior também.
Tem até um cão-guia ali no canto direito, não sei se dá para ver, que é onde uma pessoa cega. Então, nessas competições é muito legal, que no exterior é muito comum as pessoas cegas e até as pessoas com outras deficiências terem o apoio de um cão-guia, né? Então, a gente vê muitos cachorros juntos nessas competições. E o que é legal disso, né? Eu acho que participar das competições, eu não acho que todo mundo tem que participar das competições, mas estar nas competições de paraescalada me levou a conhecer e a escalar junto com pessoas que também enfrentam, né, algumas que também têm em seus corpos, né, alguma condição que é diferente das pessoas que não têm deficiência. Então, na minha categoria, tem outras pessoas com esclerose múltipla que escalam, e aí a gente troca ideia e troca informações e vê que a gente passa pelas mesmas barreiras, ou barreiras semelhantes, né? E troca ideia, e você vê a pessoa que tem ali, que está ali enfrentando, mesmo que você, e competindo e se jogando aí nas competições, é muito legal, né? É uma motivação para a gente também, para a gente continuar. Então, estar nas competições me trouxe essa comunidade, mas só de ter o esporte escalada, né? Isso com certeza mudou muito a minha vida, né? Como eu falei, eu tenho ido em lugares lindos, escalar na montanha, que só isso já compensa, né? Mas também ter o espaço de treino no ginásio também ajuda muito para eu me manter ativa. Eu fiz vários amigos na escalada, pessoas que a gente está lá escalando junto, que a gente às vezes viaja junto para escalar em algum lugar. Então, com certeza, agregou muito para a minha qualidade de vida e eu recomendo para qualquer pessoa, né, a prática de um esporte, mas para as pessoas com deficiência, mais ainda. Eu acho que pode melhorar muito a nossa qualidade de vida e promover a inclusão também, né? A gente, imagina, o fato de eu ter ganhado todas essas medalhas me abriu muitas portas, né? Tá abrindo. Então, tá me levando a espaços que eu nunca nem imaginei. Outro dia, eu estive em Brasília para mostrar a minha medalha para a então ministra Ana Moser, né? Que foi muito legal. Eu mostrei também para os secretários de esportes do Ministério dos Esportes, foi muito bacana. Nunca mesmo estando professora, sendo professora por tanto tempo, nunca fui para Brasília fazer nada para o Ministério da Educação, e aí ganhei essas medalhas e me convidaram para ir lá no Ministério dos Esportes. Então, só um exemplo do que aconteceu. Eu acho que pode mudar a vida, né? O esporte é uma ferramenta que pode trazer sentido ou motivações para as pessoas. Então, eu recomendo para todo mundo. Aqui são eu e alguns dos paraclimbers, paraescaladores, né, atletas da paraescalada brasileira na competição do ano passado. Então, aqui tem o Luciano, o Gustavo, o Léo, o Eduardo e a Camila, além de mim. E todos eles são amputados. Não tem ninguém na minha categoria participando ainda. Eu espero que esse ano comece a aparecer gente. O Campeonato Brasileiro vai ser daqui a 2 semanas e eu vou participar também. Mas também rolou esse grupo aqui no Brasil e essa comunidade da paraescalada está crescendo bastante aqui. E uma parte com esses resultados que a gente teve nos campeonatos mundiais também tem motivado o aumento de participantes, eu acredito. E com isso mais pessoas estão entrando em contato com a escalada e também tendo a sua vida mudada por ela. A gente fala na escalada que a escalada não é só um esporte, ela é um estilo de vida também. Como eu falei, depois que eu passei a escalar, eu estou lá no ginásio várias vezes por semana e as minhas férias são programadas pensando aonde que tem um pico legal para escalar, porque é uma coisa, todo o estilo de vida envolvido na escalada é muito legal. Então, eu recomendo muito. Mas, só um parênteses, eu recomendo que todo mundo tente a escalada, eu acho que é super bacana, mas eu recomendo mais ainda que todo mundo busque um esporte com o qual se identifique,
né? Eu passei por vários esportes antes, e foi na escalada que eu me encontrei. Eu acho que tem infinitas modalidades esportivas por aí que podem, e ao menos uma delas vai servir para você que está buscando. Então, pode não ser escalada, apesar de eu ser suspeita e recomendar que todo mundo tente, mas eu acho que tem muita opção aí para quem quer, quem não se identifica e quer tentar outras coisas. Eu recomendo para vocês assistirem as competições de para-escalada. Então, se vocês digitarem no YouTube Para Climbing World Cup ou World Championship, vai aparecer os vídeos completos das finais. Eu deixei aqui o link da minha primeira final, que eu vou colocar no chat para vocês verem depois, que eu acho super legal, para vocês terem uma ideia do que é uma final de uma competição. É bem curtinho, são 2 minutos e pouco só de vídeo, então vou deixar aqui para vocês verem depois. Esses são os meus apoiadores. Eu coloco a Unifesp como apoiador, porque a gente, como servidor federal, quando a gente é convocado para representar o Brasil como atleta em competições fora do Brasil, a gente pode sair afastado. Então, todas as competições eu pude participar porque a Unifesp me liberou, né, para participar. Eu tirei 5 dias de afastamento em cada uma das competições que eu fui, senão seria muito difícil, né, de perder dias de trabalho para estar aí nessas competições. Como eu falei, a Prefeitura de Taubaté banca as minhas viagens, né, e o ginásio onde eu treino também é meu apoiador, o Ginásio Mantiqueira, e a própria Associação Brasileira de Escalada Esportiva também tem um papel importante aí nessas conquistas. Então, deixar aí registrado meu agradecimento a eles e a todos e todas que estão assistindo. Esse aqui é o meu Instagram, Marina Paraclimber, e meu e-mail, eu coloquei meu e-mail pessoal aqui, mas para quem quiser mandar dúvidas e conversar mais a respeito, esses são os meus contatos. E aqui no fundo é uma foto de eu segurando a minha primeira medalha de ouro, na frente de uma parede de escalada, usando o uniforme da seleção do ano passado. É isso, gente. Não sei se agora a gente pode passar para as perguntas. Deixa eu ver aqui no chat. Bom, professora, obrigado pela apresentação. O pessoal está um pouco tímido aí, ainda não mandaram perguntas aqui no formulário, mas a gente deixa esse espaço aberto, né? Quem quiser encaminhar alguma pergunta, não sei se vai ficar gravado aqui a sessão de perguntas e respostas, professoras, mas fica aberto esse espaço, então, para quem quiser perguntar aí para a professora Marina. E mais uma vez, parabéns, professora. Obrigada, Clem. Eu estou vendo aqui os comentários no chat. A professora Luciane, que sempre está torcendo para mim, eu imagino como deve ser sofrido torcer no YouTube. Eu torço para as outras competições, né? As competições de escalada já sofro. Mas é duro mesmo. Mas é muito emocionante. Eu vou, de novo, colocar o link ali que eu falei que ia colocar, para vocês verem depois. Aí tem uma pergunta do Tiene. Eu gostaria de saber se você realizou psicoterapia em algum momento após o diagnóstico, se não, como lidou com os momentos de tristeza, desânimo e dores. Eu só fui começar a terapia no ano passado. Eu fiz mais ou menos 1 ano e meio de terapia com uma terapeuta da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Eu achei muito bom fazer com ela, por ser uma pessoa que sabe o que é a doença. Então, nessa parte, ela pôde me ajudar muito, assim, acho que facilitou fazer com ela. Mas agora eu estou fazendo com uma pessoa de fora desse ambiente, né? Uma terapeuta cognitiva comportamental que não é especialista na esclerose. Eu fiz, mas mesmo assim, como eu lidei com os momentos de tristeza e desânimo, eles sempre existiram, né? Como eu falei na época que eu fui eliminada do concurso, Tiene, eu fiquei muito brava com a doença, muito brava.
Foi o dia que eu mais chorei na minha vida, eu vim chorando, eu fui dirigindo, fazer o exame médico sozinha e voltei dirigindo, eram 2 horas de viagem, e eu lembro que eu voltei essas 2 horas chorando, foi o dia que eu mais chorei, sem parar na vida. E o que eu fiz, eu acho que ainda bem que eu tinha a corrida na época, eu continuei correndo, sabe? Eu não tenho outra coisa para falar, eu continuei, voltei a dar aula, né? Esse período que eu fiz o concurso foi bem na época de férias e tal, então eu fiz o exame médico em maio, tinha acabado de começar as aulas, que era naquela época que as aulas começaram um pouco mais tarde. Aí eu assumi uma matéria de novo, que tinha, na verdade, ido até para a professora Gisele, não sei se ela lembra, ela tinha assumido a minha matéria, e eu peguei dela de volta a matéria quando eu voltei, então eu tentei, né, me engajar com a vida normal, mas eu fiquei muito brava, muito triste, e foquei nas coisas que me davam alegria, né, que na época era a corrida, principalmente, né, foi depois desse episódio que eu comecei a correr meia maratona, então eu me dediquei muito aos treinos. Acho que isso é outra coisa legal dos esportes, que eles nos ajudam nesses momentos também. Estou vendo aqui a mensagem do chat da Elisângela, que falou que é importante sobre conviver com uma doença invisível. Tem várias doenças invisíveis, né? Além da esclerose múltipla, que não dá para ver de fora. E muitas pessoas sofrem com julgamentos de outras, por parecer que não tem nada. E a esclerose não impede as pessoas de produzir, evoluir e ser feliz. Ela abre novas possibilidades, com certeza. Eu só me tornei campeã mundial porque eu tenho esclerose múltipla, então eu tenho que dar esse crédito a ela. Hoje em dia eu não sou mais brava com ela, né? Eu tentei transformar essa coisa ruim, que é ter a doença, né, em alguma perspectiva boa aí, então eu usei a doença para poder competir nas competições de para-escalada, né? Se não fosse ela, eu não competiria, e eu não sou, né, até por causa dos meus sintomas, não sou das escaladoras mais fortes do Brasil, com certeza. Eu sou uma escaladora forte da para-escalada, da minha categoria, né? Eu fiquei aí a melhor do mundo, mas competindo com pessoas que também têm outros comprometimentos. Ela abriu, então, novas possibilidades. Eu continuo sendo professora, apesar daquela médica ter dito que eu não tenho boa saúde física e mental para trabalhar, eu continuei trabalhando. Então, acho que é importante a gente trazer mais visibilidade para o que a gente consegue fazer com a doença, para tentar abrir os olhos desses julgamentos, né? Eu não sei nem quem é a médica que me eliminou, mas eu gostaria muito de trocar uma ideia com ela um dia. Mostrar para ela, né? E aí? Você achou que eu não... Perguntar para ela, você acha que eu não tinha condições de estar trabalhando? Eu imagino que tenha outros motivos, né? Não só o presente, mas existe uma preocupação com o futuro, porque a doença, sim, ela é incapacitante, e pode ser que em algum momento eu venha a não poder mais trabalhar, e isso pode, sim, acontecer antes das outras pessoas, né? Eu conheço pessoas com esclerose múltipla que estão aí na casa dos 40, 50 anos, que não trabalham mais, não têm condições de trabalhar mais. Mas, enfim, eu acho também injusto tirar a chance da pessoa trabalhar naquele momento que ela está podendo trabalhar, né? Então, é isso. A Lu mandou uma pergunta no Forms, ela está falando. Alguém pode ver? Posso sim, eu estou com o Forms aberto aqui, eu vou ler a pergunta dela, tá bom? Gostaria que, se possível, você descrevesse como funciona o processo de diagnóstico da esclerose múltipla. Hoje em dia eu acho que está um pouco diferente, mas na minha época ele não foi fácil, porque eu não sei por que os médicos não foram investigar de primeira, mas o diagnóstico ele é baseado em critérios clínicos e critérios, exames de imagem, né, principalmente.
Então, eu fiz ressonância magnética do cérebro e da coluna cervical, que indicaram ter várias lesões aí nos dois, no cérebro e na medula, e aliados aos sintomas que eu tinha, os médicos fecharam um diagnóstico. Só que para mim levou muitos anos para chegar nesse diagnóstico. Entre a primeira vez que fui buscar um médico e o diagnóstico passaram mais de 2 anos, porque os primeiros médicos que eu busquei não pediram exame de ressonância. Eu não sei por quê. Enfim, eu entendo que é um exame que não é barato, mas eu atendi ali como fala? Não é o público-alvo, mas o perfil normal da doença, que é uma mulher jovem, com sintomas neurológicos, né? Então, hoje em dia eu vejo que deveria ter sido solicitada uma ressonância magnética, mas foi só no meu segundo grande surto, assim, que eu tive o diagnóstico. E, além disso, eu fiz outro exame, que é o exame do líquor, que é aquele líquido que a gente tem na medula, né? É um exame bem assustador. E eles tiram uma amostra ali do líquor para testar, para ver o que tem dentro dele, e também confirmou indicadores ali da doença. Tem outras perguntas ali no chat. Ficou com uma dúvida em relação a esse concurso, o que eu fui desclassificada, né? Maíra. Se foi a doença ou não estar em tratamento que foi o problema. Eu entendi que foi a doença mesmo. Pelo fato de eu poder não... Eu entendi isso, tá? Ela não falou isso, a médica, mas eu entendi que o fato de eu ter uma doença que é incapacitante foi um impeditivo para eu poder exercer a função. Ela é incapacitante mesmo que no futuro. Naquele momento eu estava em condições de trabalhar. Aí tem outra pergunta da Luciane: como a universidade pode abrir espaço de acolhimento e esclarecimento para todos? Lu, em que sentido? Ela está aí? Eu não sei, eu acho que a gente está fazendo eventos como esse, e aí a ideia é a gente divulgar eventos como esse para toda a comunidade. A gente também, como eu falei, eu estou atuando na diretoria de políticas afirmativas, que também está relacionada à acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. A gente faz eventos para acolher as pessoas, e nos NAIs a gente tem essas reuniões de acolhimentos das pessoas com deficiência para a gente conversar sobre eventuais demandas que a gente tenha. Mas eu acho que a gente, como comunidade universitária, a gente também precisa ser mais empático com todas as pessoas, né? Para ter ambientes mais acolhedores em sala de aula, nos nossos espaços de forma geral. Infelizmente, a gente vê, né, que muitas vezes estudantes que são diferentes, assim, né, ainda sofrem muito preconceito, né? Eu acho uma pena, né? Eu acho que a gente tem que ser um ambiente acolhedor para todos e todas, né? A punção lombar também é usada para diagnóstico. A punção lombar foi esse exame do líquor que eu comentei. Tem outra pergunta. Marina é uma gênia. Tem excelente formação e acesso à informação. No que a universidade pode contribuir com a universidade nesse sentido? No que a universidade pode contribuir? Isso, essa daí era a pergunta da professora Luciane Capello, ela repetiu aqui no chat também. Ah, tá bom. Acho que eu já respondi ou não? Já respondi, né? Acessar a Secretaria... Palestras, cursos, acessar a Secretaria de Saúde, ou estamos aqui só porque temos você? A gente faz vários eventos, né? Eu vou até fazer uma propaganda depois dos outros eventos que a gente está organizando aqui no iTech, que é esse encontro que a gente está organizando como parte das atividades do mês da Ciência e Tecnologia aqui do ICT. Mas, assim,
A gente tem planos de fazer cursos para letramento, né, entre aspas, da comunidade em relação à acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Eu já participei de eventos em parceria com a Secretaria de Saúde aqui da minha cidade, mas foram fora da universidade, foram no próprio ginásio, né, onde eu treino. Mas eu acho que assim como eu, tem várias pessoas, né, que também têm deficiência, têm alguma condição, alguma doença, que inclui ela nesse público-alvo da política da acessibilidade e inclusão, e acho que todos nós podemos contribuir para aumentar a visibilidade dessas questões. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar é que antes de eu ser eliminada no concurso, eu não falava disso. Eu não falava de ter esclerose múltipla, porque eu tinha medo do estigma que rodeia aí essas condições, né? Mas aí, quando eu passei no concurso, avisei que eu ia sair da Unifesp, e não fui, eu comecei a falar por quê, né? Eu não fui porque eu não passei no exame médico. E aí, depois disso, que eu criei esse meu Instagram, que no começo era só para divulgar um estilo de vida ativo com esclerose múltipla, e hoje em dia está bem voltado para escalada, mas foi a partir desse momento aí que eu passei a falar mais sobre, que eu entendi que é necessário também, né? Eu entendo que a gente sofre preconceito, sim, mas eu acho que quanto mais a gente falar a respeito, mais esse preconceito pode desaparecer. Sim, um longo percurso para mudar essa realidade, concordo, Lisângela. Pode falar, Lívia, desculpa. Tá, se alguma hora você sentiu que alguém tratou diferente, sem ser no concurso, né? Por você ter esclerose, dizer que tem esclerose. Além desse momento do concurso, lógico, que foi, acho que o pior de todos. As pessoas, às vezes, te tratam com Então, o que eu vejo é que as pessoas acham que não tem nada, pelo contrário, sabe? Eu não sei dizer o que elas pensam, mas eu já tive que passar por momentos de comprovação aí de que eu realmente tinha alguma condição, porque não é visível lá de fora. E é muito louco, porque mesmo nos momentos de maior crise, que minha mão não me obedecia, tipo, eu acordava de noite e não sabia onde meu braço estava. Olhando de fora, não dá para ver, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, né, de não julgar o que está acontecendo no corpo de outra pessoa, porque só a pessoa sabe o que ela está passando mesmo, né? Então, eu não sei dizer, ninguém fala assim na cara dura para mim se elas pensam alguma coisa negativa ou não, sabe? Mas muita gente vem falar comigo como é legal isso tudo que eu tenho conseguido fazer, né? Como é legal ter falado sobre isso, ter me jogado aí nas competições, trouxe uma exposição que não era algo que eu estava buscando, com certeza, mas eu acho muito legal que várias pessoas vêm, pessoas com esclerose múltipla ou com outras doenças, vêm, me mandam mensagem e falam assim, muito obrigada por ter falado sobre isso, isso me ajuda a continuar, e etc. Então, nesse sentido, mudou. A partir dessa visibilidade aí que tem trazido, né, para tudo isso. A Luciane está perguntando se é uma doença genética. Eu acho que não tem comprovação, não é uma doença genética, e não se sabe o que causa ainda, Lu. Então, acho que não tem nada a ver com genética, senão eles já tinham descoberto, né? Eles acham que tem vários fatores que aumentam o risco, mas até hoje não descobriram a causa, e até mesmo por isso eu entendo que não tem nenhum medicamento que trata a causa, e não cura, porque não se sabe qual é a causa também. Eles evitam a progressão da doença, ou diminui a chance da doença progredir, na verdade,
e diminui a incidência dos surtos. Mas acho que é isso. Eu sei que é verdade. Tem quando uma pessoa tem doença autoimune na família, eu não sei se esclerodermia tem mais chances de ter esclerose na família, né? Então, por exemplo, a minha mãe tem vitiligo, mas não sei se eu não entendo muito dessa parte. Você acho que entende mais que eu, Lu. Vitiligo. Tá cortando. Lívia, não estamos escutando. É que eu acho que vitiligo. Ai, não te escutamos. Acho que se você quiser colocar no chat. Mandar no chat por texto. Vitiligo autoimune, eu também acho que é. A Maíra está falando que um componente genético, eu não entendi. Mas é um gene único específico. Um componente genético, tá. Mas não é um gene único específico. Então, a Luciane acho que saiu. Professora, tem uma pergunta, e a pergunta que não quer calar. Quando inauguraremos um grupo de escalada no ICT Unifesp? Bora arrumar uma parede aí. A parede é o que não falta lá, né? Uma escalada, eu digo, para fazer com toda segurança aí e com a condução dos trabalhos por uma campeã mundial. Eu acho que a gente precisa construir essa parede. Eu tenho como ajudar com a parte do projeto para construir a parede, então a gente precisa dos recursos. Uma parede de escalada lá, eu diria que dá para fazer por, sei lá, 20 mil, 30 mil reais, uma boa parede, para começar. Vamos buscar algum edital aí no Ministério dos Esportes, algo nesse sentido, da gente conseguir. Eu lembro que a época do Nike, da gente inaugurar o grupo ali de corrida, a gente conseguiu algo para, mas era uma verba, claro, muito menor para comprar cone, etc. Tal. Quem sabe a gente consiga, né? Eu acho que a gente consegue, sim. Estou à disposição para ajudar a construir. Eu não sei como. Eu não sou muito boa de pedir dinheiro. Eu consegui esse dinheiro da prefeitura por ser atleta para competição especificamente, né? Não é dinheiro para construir as coisas. Mas a gente podia tentar uma emenda parlamentar. Se quem quiser somar aí nessa luta de tentar conseguir, eu estou junto. Vamos falar, vamos ver. Maíra, você é do ECT? Vamos fazer. Sim, dá para fazer, sim. Aberto à comunidade, um projeto de extensão. Seria muito massa. Em São José dos Campos tem uma parede de escalada pública. Ah, tá. Que é no parque... Como chama? Alberto Simões? Talvez seja Alberto Simões. Eu não sou de São José, então eu não conheço ainda essa parede, mas tem uma parede pública lá, que dá para as pessoas irem praticar um pouquinho. Mas acho que a gente podia fazer uma em todas as universidades federais, com certeza. Isso é incrível. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Marina. Na Federal de São Carlos tinha na caixa d'água. Eu fiquei sabendo que a Federal de São Carlos, aliás, preciso falar com alguém de lá. Se alguém ver esse vídeo, me manda uma mensagem. Que eles conseguiram uma verba de alguma coisa na Alemanha e vão ampliar essa parede deles aí. Então, eu também quero saber como eles conseguiram para a gente fazer igual. Uhum. Você acha, Marina, que tem que ter algum preparo físico para começar esse esporte? Tipo, ter musculação? Quem é totalmente sedentário não dá, né? Dá, oxe. Eu acho que a escalada, qualquer pessoa com qualquer biotipo pode fazer. Tem, lógico, os biotipos e pessoas com maior condicionamento que vão evoluir mais rápido. Mas todo mundo pode começar e evoluir de acordo com seus próprios objetivos, sua própria condição física. Sim, assim como tem
na paraescalada a gente vê pessoas que não têm um braço escalando, que não têm uma perna, pessoas que são cadeirantes, pessoas que são cegas. Então, eu acho que qualquer corpo pode escalar, né? Pessoas grandes, pessoas pequenas. Por exemplo, eu tenho 1,56 m só, sou bem baixinha, e eu escalo as mesmas coisas que pessoas que têm 1,80 m, né? A gente adapta. Né? Então, eu já vinha da corrida, então isso com certeza ajudou, né, eu chegar mais preparada, mas a escalada é um esporte muito completo, que pode ser para qualquer pessoa, mesmo que não tenha um preparo físico para começar, e a escalada vai te dar esse preparo físico também. Legal. Nossa, foi tudo muito lindo, tudo que você mostrou, as fotos, tudo que você falou. Nossa, uma honra você abrir esse evento para a gente e estar participando dele, da organização também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gi, obrigada. Todo mundo aqui da Unifesp te conhece, você é querida por todos e muito carismática, então parabéns e muito obrigada, é só o que eu posso dizer. Eu que agradeço, foi uma honra aqui para mim abrir esse evento também. E vou deixar o convite para as próximas palestras. A gente vai ter uma palestra às 3h30. Ah, que legal, Marina. Que estava aqui no jeito. Que joia. Dá para ver? Deixa eu aumentar mais. Tá. A gente vai ter uma palestra às 3h30, pode falar. Da Rede Brasileira de Estudos e Conteúdos Adaptados, a Rede Rebeca. Quem vai dar essa palestra para a gente é a Clemilda. Então, eu vejo vocês às 3h30. Depois também vai ter outras palestras muito interessantes no nosso evento. Neurodiversidade, práticas inclusivas, com a professora Marisa, às 5h. E amanhã, né, de manhã, às 10h da manhã, a gente vai ter uma palestra com a Eugênia e com a Caroline. Elas vão falar... o título da palestra é Meu Emocional Desregulou na Universidade. O que fazer? Estratégias de regulação emocional. Isso é para todos, né? Então, à tarde, às 1h30, a gente vai ter a palestra Projeto de Atualização e Desenvolvimento de Ferramentas de Acessibilidade na Web, com o professor Tiago, aqui da Unifesp. Às 2h30, a gente vai ter uma roda de conversa. O tema da roda é Tô na faculdade, minhas dificuldades, estratégias, rotinas de estudo e necessidades de adaptações pedagógicas no ensino superior. Então, vão participar 2 estudantes aqui da Unifesp e a professora Ana Paula, da UTP. Ela é especialista também em acessibilidade e inclusão. E letramento, que você falou, né, Marina? Às 16h, tem uma palestra do Leonardo, ele é engenheiro de materiais e ele está fazendo mestrado aqui na Unifesp, com a professora Elisete Kunkel, e ele está no projeto Mãos 3D também, né? Então eles vão falar, quer dizer, o Leonardo vai dar a palestra, né? Tecnologia assistiva personalizada, periféricos de computador para pessoas com deficiência nos membros superiores. E para fechar, né, vai ter a nossa última palestra, que é Inclusão no Ensino Superior, com a professora Maria Tereza, da Unicamp. E é isso, eu espero que todos aproveitem o evento, que aprendam e que troquem bastante, né, conhecimento. Professora Gisele, acredito que a palestra das 16h seja amanhã, dia 20, amanhã. A palestra. Isso, tá, correto. Essa Obrigado. Programação que eu falei por último é a de amanhã. Perfeito. Tá? Hoje a gente tem 2 palestras hoje à tarde, uma 3h30 da Rede Rebeca e uma 5h da Neurodiversidade e Práticas Inclusivas. Essa programação todos receberam por e-mail, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou até colocar meu WhatsApp no chat, aí pode me mandar. E meu e-mail também, né? gisele.lima@unifesp.br. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou não recebeu a programação, me manda aqui. Mas se todos estão aqui é porque todos receberam. Tá? Então, muito obrigada, Marina, de novo. E a gente encerra aqui e volta à tarde, tá bom? Um abraço a todos, obrigada pela presença de todos. Vou colocar aqui o link da minha final, que eu esqueci.
Ah, legal. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal.